quem não conhece, essa aqui é a Paula do Shake Na. Oi, gente. Olá. Paula, que bom que eu tô aqui com você, porque hoje a gente vai falar de sobrancelha 3D e você é fera nesse assunto, sabe tudo. Mas eu nunca ouvi falar em sobrancelha 3D antes de conversar com você. Como é que é feito? A sobrancelha 3D, ela é chamada 3D realista, né? Porque é uma técnica nova, ela não é uma técnica que aprofunda muito as camadas da pele, ela é mais superficial, a durabilidade dela é menor do que a antiga micropigmentação. E ela se chama 3D realista porque ela acompanha o caimento dos fios. Por exemplo, aqui, né? Ela tem aqui algumas falhas, né? Mas os fios que ainda resta, nós percebemos que ele tem um caimento. Uns são para cima, o outro levemente deitado. E a sobrancelha 3D realista, ela é justamente essa proposta. É você desenhar os fios fininhos no caimento que o fio deveria ser se houvesse. Não fica aquela coisa artificial, né? Que parece que você quebrou um lápis. Um código de barra, por exemplo, né? Porque a fio antiga, ela era... As pessoas faziam um risquinho. Então, quando você terminava o procedimento, você olhava e tinha a sensação que a pessoa estava com um código de barra. Ou por exemplo, aquelas bonecas, né? Que a gente compra toda com... Verdade. Que a pessoa faz isso. Então, e assim, o fio a fio realista, ele é justamente isso. Por exemplo, é respeitado a naturalidade do caimento dos fios. Então, por exemplo, assim, não é todas com o mesmo risco, não é todas para cima, não é todas deitadas. É de acordo com o que o pelo pede. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó, né? Essa aqui, se o pelo dela é caidinho para cá, nós vamos fazer nesse caimento. Já esse começo do pelo, ele é mais inclinadinho. Então, não tem a necessidade de fazer esse é caidinho, vou fazer caidinho nesse. Não, você tem que respeitar a naturalidade. Porque mesmo sendo a mesma pessoa, tem gente que tem um inclinadinho, o outro deitadinho. E a 3D, ela respeita isso. É por isso que ela fica realista. Qual a durabilidade? A durabilidade, ela gira em torno de 2 anos para você fazer o retoque. Nossa. Mais um retoque, né? Porque ela então, sai não mais é rápido. rena, né? Não. Uma sobrancelha de rena. Não. E uma coisa muito interessante, que falando de micropigmentação, é que existe o pigmento mineral e o pigmento vegetal. O pigmento mineral, ele é muito usado nas tatuagens, né? Então, e o mineral, a pele não absorve muito fácil. Então, ele se aloja na nossa pele por muito mais tempo. Então, aquela sensação de que jogou uma tinta dentro da pele e ela espalha. Sim. Então, a absorção desse pigmento pela pele, ela é muito difícil de acontecer. Não que não aconteça, mas é difícil de acontecer. É por isso que uma tatuagem a pessoa não consegue tirar com facilidade. Já uma sobrancelha tem a necessidade de fazer um retoque no caso da 3D, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque o pigmento ele é vegetal. Então a absorção desse pigmento pela pele também é muito mais rápido. E é justamente isso também que dá naturalidade. Sim, porque o que nós falamos na nossa linguagem é assim, o pigmento não espalha dentro da pele. Porque quando ele pega e ele espalha, ele deixa o fio grosso, ele deixa aquela pele manchada, e vai ficando velho, vai azulado, azul, é isso mesmo. meio esverdeado, fica horrível, né? Geralmente, aqueles que ficam azulados é porque o pigmento é mineral. Ah, então eu odeio aquilo lá. Eu também, acho que fica muito feio. É claro que de pele para pele, com o tempo, mesmo sendo um pigmento vegetal, às vezes a cor fica meio estranha, tipo meio avermelhado, meio esverdeado, meio azulado. Mas aí quando chega nesse ponto também está na hora do retoque, isso mesmo. E que vai até de 1 a 2 anos. Isso mesmo. Sorte, hein, Gisele? 1 ano. Então, hoje, né, linda. assim, a proposta, né, a nossa proposta é assim, é claro que de profissional para profissional, cada um tem seu estilo, né? Seu estilo. A minha proposta sempre é assim, eu não gosto de trabalhar uma sobrancelha que não existe. Então, por exemplo, raspar e desenhar, eu sou contra esse tipo de trabalho. Eu gosto sempre de trabalhar a naturalidade, né? Por exemplo, aqui, ó, como eu já havia conversado com a Gisele,
A Gisele, ela tem, né, um lado que é inclinadinho e o outro lado não tem inclinação, caidinho. né? Aí ela tem um começo bem falhado e o outro lado já é menos falhado. Então a proposta é deixar os lados iguais, no sentido de quantidade de pelo. Então nós vamos preencher aonde está faltando, inclinar onde não tem inclinação, deixar um pouquinho mais quadrado, que foi o que a cliente pediu, né? Foi o desejo dela, deixar um pouquinho mais quadrado o comecinho e fazer um acabamento no final, né? Então, isso, na verdade, nós não vamos mudar a sobrancelha dela. O que nós vamos fazer é projetar, por exemplo, o que ela não tem aqui, eu projeto o que tem aqui e aqui. O que falta aqui, eu projeto aqui, entendeu? Entendi. Então, a gente trabalha todas as diferenças que existem entre uma e outra para deixá-las mais certinhas. Em sintonia, né? Em sintonia, porém não mudando demais a fisionomia dela. Não, porque assim, a pessoa não pode, depois de uma sobrancelha, ela se olhar no espelho e se assustar. Porque tipo assim, nossa, eu não sou... bicho, né? Eu não sou essa pessoa, eu me tornei uma outra pessoa, né? Então a pessoa tem que sentir assim, que o que eu tinha é aquilo ali, valorizou, só harmonizou, né? Tirou as falhas, porém eu não sou uma outra pessoa, entendeu? Eu continuo sendo Gisele, agora a linda. Isso. Então essa é a proposta, essa é uma maneira que eu acho que fica legal. É claro que cada um tem um gosto. Eu recebo clientes aqui que querem de repente uma outra sobrancelha inclinar demais ou alongar demais. Rainha do deserto, Aí né? eu até digo assim, por exemplo, não cabe uma pessoa chegar com uma revista e falar assim, eu quero essa sobrancelha. Não, não é assim. Você não pode ter outra sobrancelha. Você pode ter a sua sobrancelha melhorada. Por exemplo, eu quero um pouquinho mais inclinada, então você consegue fazer alguma coisa assim. Mas você não pode projetar uma outra coisa, para que não mude de pessoa, né? Quero a Juliana Paz, fulana. É isso aí. É isso aí. Fulana, vai ter que malhar o glúteo primeiro. Isso. Depois você vai para a sobrancelha. Então, e aí o processo da 3D, ela é feito com... Eu trabalho com esse aparelho, né? O meu aparelho é um Cheyenne. E nós encapamos, né, o aparelho para que depois de cada procedimento esse papel seja trocado, esse plástico seja trocado. Eles são feitos em batoques, né? Aqui nós colocamos os pigmentos que serão usados. Como acaba entrando em contato com a pele, você tem que descartar isso depois, né? Tudo descartável. Tudo descartável. Né? Segurança da isso aí, né? Uma doença. E as agulhas, nós trabalhamos com essa agulha, é a agulha do aparelho Cheyenne, ele é uma agulha de uma ponta só, né? Então, não é qualquer aparelho que faz a 3D, tá? Por exemplo, os aparelhos antigos, que eles eram usados nas micropigmentações, eles não fazem a 3D. Você precisa de uma microagulha para você conseguir fazer a 3D, tá? Por usar agulha, deixa eu colocar um parêntese, sangra? Então, a grande diferença da 3D realista para a antiga micropigmentação que nós fazíamos é justamente isso. A antiga, ela fazia uma casca grossa e ela sangrava. Primeiro porque ela era mais profunda na pele. Tatuagem mesmo. Tatuagem. Depois porque a agulha era mais grossa, então o ferimento era maior, né? E por conta disso, sangrava mais, demorava mais para cicatrizar. Inchava, né? Ficava, doía mais, né? E a 3D não. Como ela não atinge a terceira camada da pele, a agulha é mais fina, ela não chega a trazer um ferimento. E não é um preenchimento, na verdade, é um desenho de fios. Então, por isso não se cria uma casca. Vamos lá, então? Então, bora fazer?
Então, né, nós finalizamos o trabalho. E aí, Gi? Você gostou? Amei. Levantou um olhar, trouxe uma leve inclinação. E assim, de repente uma dúvida, tem retoque e tal? Não tem retoque, né? Hoje a gente faz 70%, aí a pessoa volta, porque às vezes um fiozinho ou outro clareou e tal, né? Aí a pessoa volta pra finalizar daqui 30 dias, porque a pele precisa engrossar pra gente poder fazer de novo. E agora tchau lápis, né, Gi? E a sua mãe levantar, lavar o rosto, o maridão vai ver. Sem lápis. Não precisa mais de lápis, né? Tô divando. Não, Gente, muito então, lindo. quer falar alguma coisa? Não, só que eu amei. Muito obrigada. Ai, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.